vocês, que eu vou começar a botar em todos os vídeos que terão mauás um pouco mais picantes, que, cara, se você tem algum gatilho e não entende essa narração, esse entretenimento que eu tô fazendo como uma zoeira completa, uma história parrímena, então, por favor, não assista o vídeo. Eu não quero que ninguém chegue à pornografia como eu, tá ligado? Tipo, chegue como se fosse uma ponte, tá ligado? Eu não quero ser uma ponte sua para acessar um conteúdo adulto, um conteúdo incorreto. Então, se você sente qualquer tipo de gatilho, assiste os outros vídeos, assiste os outros mauás, que são mais tranquilos, que são mais de boa. E de preferência que se você tiver menos que 16 anos, eu peço que você só saia do vídeo, porque essa história não é pra você. Você não vai, não sei, você vai achar engraçado, enfim, não é pra você. De qualquer forma, é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. Ou você se inscrevam no canal caso não seja inscrito, compartilhem, apoiem. Ainda mais essa fase dura que o YouTube tá botando a gente. Muito obrigado. Falou. Esse ano do YouTube, pra mim você é o mais Fotos de rolas grandes. Quando eu percebi, eu sempre estive procurando ela com meus olhares. Mas ela é uma amiga de infância. Nós somos criados como irmão e irmã. Eu não pretendo fazer nada com esse relacionamento. Eu não desejo nada. Ou era isso que eu pensava. Oh, Yuta! A Nishida tá olhando pra você. Não fica olhando. O amigo inveja a conquista da amiga de infância do Prota. Ele olha pra sua bolsa e pergunta se o Yuta vai ao clube hoje. Até agora eu não descobri como Kendo pode ser útil. Mas essa é uma política do meu pai. Fazer com que seu filho treine Kendo e Judô. O amigo questiona. Yuta responde que as artes marciais ajudam o indivíduo a ganhar brigas e confiança própria. O amigo, pra falar que ele... dizer que o Yuta gosta realmente de artes marciais, lembra que o Prota pegou o segundo lugar em uma competição da prefeitura. E no momento que eles estão almoçando, Yuta percebe um ser bizarro andando do lado de fora da escola. O que é aquilo? O que tá fazendo aqui? O amigo acha ser uma pessoa perdida, até o ser encarar o Prota. Naquele instante surgir do seu lado, enforcar seu pescoço e se jogar pela janela da sala. Todos se assustam e diante do seu fim, Yuta vê uma mulher que toca gentilmente sua bochecha e... Ai, que dor! Onde que eu tô? O Prota observa seu arredor repleto de mata selvagem. Tava à noite, e o Prota pensa em chamar seu pai, mas o seu celular estava sem sinal. Ele anda pela mata e enxerga ao longe luzes de uma cidade. Porém, de um penhasco, ele encara um castelo gigantesco. Dragões voavam em volta dele. O céu estava púrpura e havia duas luas anormais, uma vermelha e outra azul. Na hora, Yuta saca que está em algum mundo paralelo. Eu desapareci misteriosamente e reencarnei em outro mundo. Bem, eu não reencarnei, até porque eu tô normal. Yuta escuta uma voz vindo de trás. Ele se vira e encontra uma linda jovem com um pássaro no ombro. O pássaro fala, e nem ele e ela acreditam no que estão vendo diante de si. A garota se apresenta sendo uma paladina do reino de Caesar, Rumi. Ela pede ao Yuta fazer o mesmo. Meu nome é Yuta, mas todos respeitosamente me chamam de Sol. Mas Rumi lembra de algo importante. Ela conversa com o pássaro, sugerindo que aquele ser à sua frente era um homem. Sim, eu sou um homem. Poderia ser que homens são proibidos nessa montanha? Você serve uma deusa que odeia homens? Seu rosto tá vermelho, você tá bem? A jovem culpa o Yuta e pergunta ao pássaro se pode matá-lo, coisa que o pássaro discorda. Você veio da Terra? Vocês conhecem a Terra? Esse bicho aí fala umas coisas interessantes, hein? Ele se emputece e apresenta Gênios, um deus, que ele não é nem um pouco gostoso para caso o Yuta queira comer ele. Acho que ele não vai querer o pássaro. De Rumi, Yuta vê uma espécie de gosma próxima a cair. Ele puxa Rumi para si e o simples toque faz Rumi empurrar nosso Prota para longe. Ela até pergunta se vai ser estudada, mas é claro que o Prota só responde que salvou ela. Rumi saca a espada pronta para acabar com o Prota, mas ela tem uma descarga de sai porra pra caralho. Pois eu que reclamo, né? Que o YouTube não recomenda meus vídeos, mano. O que tá acontecendo? O que é isso escorrendo de você? E Genius responde se tratar de um líquido viscoso chamado fonte de lascividade.
Quando as mulheres neste mundo ficam excitadas, elas excretam tal líquido pra fora. Eu não sou burro não, gente. Por que você tá excitada? Não acabou de dizer que odeia homem? Rumi manda ele calar a boca, e sobra até pros gênios. Rumi levanta destemida, dizendo ser a paladina do reino de Kaisar, e nunca se apaixonaria por um homem que nunca nem mesmo ouviu falar antes. É que eu não posso mostrar nada, tá? Então fiquem com a gameplay de Minecraft ou qualquer outro jogo aí que não vai dar pra mostrar, mano. O prota toca na mão de Rumi, e ela explode em porra. Tanto até que o Yota racha da situação, ele começa a rir, mano. No entanto, a garota perde a força nas pernas. E a mão que o prota tocou, ela começa a chupar e lamber. Yota até acha meio exagerado tudo aquilo. Então surge um lagarto gigante que, avançando em Rumi, desarma ela. E pronto para abocanhá-la, o prota desce a espadada no pescoço do bicho. Yuta entrega a espada pra Rumi. Agora, vou deixar isso pra paladina de verdade, porque eu só sou membro de um clube amador de Kendo. Após a frase, ela some com o lagarto do mapa, mano. Oh, isso foi incrível. Rumi pergunta do porquê foi ajudada. Eu preciso de algum motivo pra salvar uma garota desse mundo? É a tarefa de um homem proteger uma garota. E Minecraft na tela, né? Consegui mostrar, mas porra nenhuma a partir de enfiar a Rumi, dá-lhe um beijão no prota até derruba ele no chão, filho. Yuta fica puto por ter tido seu primeiro beijo roubado, mas esse também foi o first da Rumi. O prota berra que a Rumi tá indo um pouco longe demais. E o Gênios diz: ela não consegue se segurar, porque não existe nenhum homem neste planeta. Esta situação está pendurando por vários anos. É por isso que as mulheres não têm mais imunidade sexual contra os homens. Você é um homem, então esta é sua missão. Primeira, faça atos reprodutivos com essa mulher. Depois conversamos. E mano, a mina tá uma cachoeira de porra mesmo. E o Gênios, véi, só pede pra dar-lhe e foda-se. Mano, eu vou fazer um sacrifício aqui pra vocês, rapaziada. Mano, falar baixo, tá ligado? Sexta-feira santa. Então, mano, eu vou falar aqui o que acontece depois. Vocês só clicaram pra saber essa merda. Bom, o segundo capítulo já começa na mesma vibe que o anterior, com o Gênios falando que eles têm que que o prota tem que acasalar com ela, né? Até porque ele é o único homem e as mulheres realmente precisam fazer isso. Mas vocês vão descobrir mais tarde por que precisa realmente fazer esse tipo de coisa. Enfim, a Rumi fala que quer fazer aquilo com o prota igual um animal e eles acabam fazendo isso. Eles se beijam, linguão assim, o prota saca a gravata de estudante dele, já pega nos peitos dela. Mano, que porra é essa, velho? Já pega nos peitos da Rumi, mano. E eles começam, tá ligado? A paradinha. O problema é que, mano, a Rumi não quer mostrar as tetas e o prota tá determinado a ver as tetas dela, mano. Falando que vai dar uma chupada lá e é isso, tá ligado? Então, depois de muita insistência, porque ele precisava ficar duro, né, pra poder fazer a parada, a Rumi mostra as tetas dela e o prota mete ele chupão, chega, mano, a sair leite dessa... Nossa, velho, não dá pra passar por Red, não. Enfim, e depois disso ele pede pra ela tirar a calcinha. E vocês já imaginam, né? A mina tá literalmente encharcada. Encharcada, menor. Então ele dá aquela lambida. Lambe tanto, fala, eu consigo. Ele até dá uma zoada, né? Que ser protagonista é filha da puta. Ele fala, pô, consigo ver seu cu daqui, mano. Kaká, ele vai lá e mete a linguada lá e foda-se. Até que a mina, mano, numa hora, tá ligado? Ela ejacula, podemos dizer assim. E por conta dessa fonte de lascividade, contém uns nutrientes meio pesados, acaba que o prota também desmaia após isso. E essa é a cena de putaria. Eu não, mano, depois disso aqui eu não preciso falar mais nada, né? Que isso aqui é putaria pura, mano. Saudações, fracassades, eu sou Jalinto Bey, o narrador de vídeos questionáveis. Após os acontecidos do capítulo passado, com o protagonista desmaiando após tomar o líquido do amor, ele acorda confuso. Olha para o lado e... O que você está fazendo aí? O prota fica pensativo sobre o que ocorreu na noite passada. Ele diz que acabou vendo tudo desde a bunda até aquele local. Para melhorar o clima, o prota faz uma piada ridiculamente sem graça e ainda ri. Rumi desce a lapada na cara do cafajeste, dizendo que vai matá-lo.
O capítulo 3 se inicia mais calmo. Yumi e Outa estão andando pela floresta. Rumi diz que vai levar nosso garoto até a loja dos Elfos Perdidos, já que não existem homens naquele mundo, a ideia é esconder de alguma forma tal descoberta. Enquanto caminham, Youta pensa sobre seu propósito naquela terra. Ele pensa na mulher que o levou àquele mundo, no que veio fazer, e como poderia voltar. Sem resposta, eles chegam na frente da loja, que é um tanto bizarra. Parando nas propagandas, Youta pergunta por que a moçada usava kanji e falava japonês. Na real, aquilo levantou uma dúvida. Por que você está falando japonês? A resposta é negativa, e é o Prota que está falando em César a língua daquele mundo. Ainda curioso, o Prota pergunta do Deus Pássaro, que pelo jeito aparece de vez em quando mesmo. Rumi entra na loja e uma garota Neko os atende. Sim, eu sei um pouco linguagem virgem. Youta acha um clickbait atendente não ser uma elfa. Sayuri, a elfa perdida, dá um olhar sinistro ao Prota. Rumi pergunta se ela consegue diferenciar, e Sayuri diz que sim, a voz de um homem é bem diferente, além de lembrar um Karu. Que o filho da puta do rasgo não mencionou na outra vez. Karus são inimigos naturais das mulheres naquele mundo. Sayuri comenta que clientes de outros mundos surgem de vez em quando, mas de cliente masculino, Youta é o primeiro. A lojista oferece uma bala que faria o Prota ficar com a voz feminina por um dia. Ele pega e come. Era salgada, apimentada e meio nojenta, mas de fato funcionou, a voz de Youta ficou feminina. Rumi dá aquela parcelada nas balas, pretendendo pegar mais de uma. A carteira da Sugar Mami tá vazia, mas Youta conseguiu ficar bem drag. Depois da apresentação, Rumi informa a importância de manterem aquele segredo, a simples ideia de um homem enlouqueceria aquele mundo. Outra coisa, Youta não deve tocar uma mulher, porque elas saberiam na hora quem ele é. Ambos continuam o caminho. Rumi, arrogante, comenta que foi uma sorte absurda o Prota encontrá-la. Uma paladina igual a ela é capaz de lidar contra qualquer situa. Mas ela pisa na merda. Youta aproveita para zoar a Rumi, falando que ela tá cheirando a merda. Quando os portões da cidade se abrem, duas garotas os recebem. Mona e Lisa, o nome das garotas, que logo comentam o cheiro de bosta que tava exalando de Rumi. Elas literalmente humilham a paladina. Chega outra conhecida, perguntando sobre a noite passada, e quando Rumi está para contar a história melhor, Lilia diz que não dá falar com aquele cheiro não. A paladina vaza em depressão profunda. Lilia então fica responsável por guiar nossa Youta até uma cafeteria. Enquanto anda, ele observa a cidade velha, em ruínas, como se estivesse abandonada. Youta toma um chá gelado, notando a cultura diferente. Lilia se apresenta sendo a Cher do país, usando um pronome masculino, Boku. Youta chega até a secar os seios pequenos da garota. O Prota se apresenta com um pronome masculino remetendo ao seu sexo, porém, ele acaba derrubando seu chá nas calças. Naturalmente, Lilia vai até Youta para ajudá-lo. No momento que ela toca o braço dele, a lascividade explode em sua saia, se é que me entende. Dá pane na e a Cher está ejaculando sem parar. Lilia sente vergonha por estar se portando assim, já que costuma ser DJ todos os dias. Com um pouco de sanidade restando, ela pergunta se por acaso Youta seria um homem. Ele não negou. E tremendo, Lilia nunca havia visto um homem além dos livros. A cada toque que ela dá, sua sanidade vai diminuindo ainda mais até que ela pede para chupar a língua do Prota. E não a chup-chup não gracinha, é uma gororoba de saliva, a mina parecendo bicho. Rumi volta, e os dois putos estão olhando para o nada. Youta disfarça perguntando onde fica o banheiro. Já, nossa DJ Tomboy lame o copo do Prota, e uma eclosão de porra molha a cadeira toda. Rumi apresenta um novo quarto do Prota. Pequeno e suficiente. Youta, faminto, pede alguma coisinha para beliscar. Rumi acha estranho, já que deixou ele na cafeteria justamente para comer. Ele não comeu comida. Ela traz várias frutas e vegetais. E enquanto o garoto faz uma querida refeição vegana, Rumi responde suas perguntas, que eles estão em Mies, que fica no reino de César. Existe um castelo em cada uma das 5 cidades do reino de César. A conversa é interrompida pelo tesão inescrupulante de Rumi, que tá derretendo, e Youta reconhece bem o cheiro. Rumi se vira para vazar, antes de virar sobremesa, antes de sair, o Prota quer saber como as garotas são geradas? E a resposta é que vêm do castelo, mas elas não têm memória alguma de infância. A porta fecha. O Prota deita na cama repensando tudo o que viu naquele mundo. Ele pensa na Lilia, e em como foi babaca. Com certeza esta garota agora está completamente envergonhada. Não. A porta do quarto abre outra vez. Youta tenta se desculpar pelo começo do dia, mas a mina implode e empurra. O Cap começa com Rumi elogiando a aplicação de Lilia, seus estudos e vontade de conhecer. Ela diz que estuda para talvez algum dia encontrar algo que os ajude a lidar com os problemas do presente. Após o papo, Rumi comenta que Lilia não deve se atrasar para o encontro das Quinté. No entanto, a cadela quer ver pau mesmo. Ela abre os livros antigos para ter uma ideia de como era a relação de homem com mulher. Resumindo, ela quer pica-caras.
Quando voltamos ao Yota. Eu posso copular. Yota pensa vendo Lilia chorando de tanto tesão, mas, meio que o prota não tá muito afim e manda ela para casa. Não dá certo, já que mesmo sendo DJ profissional, a vontade de levar pirocada é maior. Lilia chora ainda mais de vergonha. Então, o que você quer que eu faça? Eu quero copular com você. Muito mesmo. Yota resiste, dizendo que você faz isso com quem normalmente gosta. Só que o efeito disso é negativo. Lilia quebra, admitindo que nem pelo único homem do mundo não foi escolhida. O homem tenta manter a compostura. Mas o cheiro da fonte da lascividade começa a o incomodar. Eu não estou te recusando, Lilia. Eu estou dizendo que nós devemos nos conhecer antes. E isso começa com você ficando do jeito que nasceu. O convite faz Lilia eclodir em porra, e ela berra não entendendo porra nenhuma do que fazer e só se joga em cima dele. Bem, ela põe as mãos no ponto que logo vira uma linha reta, perdida. Lilia aquece a linha, e depois de um tempo, pede para tomar o líquido da linha. A safadeza continua até Lilia ficar em posição de recepção. Mona e Lisa entram. Acontece que dois caos havia surgido e atacado o grupo de Yuri que foi para a montanha coletar vegetais. Rumi foi a primeira a ir, e cortando para a montanha, Yuri se põe na frente da criatura humanoide, indo contra o avanço do monstro. Ela o golpeia, mas sua lança se quebra. Os caos, animalescos, rasgam suas roupas, e enquanto Rumi corria freneticamente para encontrá-las, era tarde demais. Quando Rumi chega, Yuri já está no chão quase morta. Ela passa entre os caos e se lamenta por ter chegado tarde, e Yuri sorri ao vê-la, fazendo com que seu último pedido seja proteger as crianças que vieram só para colher vegetais. Ela morre em seus braços, e Rumi corta um dos caos ao meio, e quando está para lidar com outro, uma das criaturas atinge uma porrada em sua nuca. Os caos buscam refazer o que fizeram com Yuri, e na verdade, não havia 2, e sim 3. Agora 2, pois Lilia acerta uma flecha ao longe. Ela diz que o ponto fraco dos caos são os buracos em seu rosto. No entanto, mais deles surgem, e mesmo as garotas sendo fortes, haviam inúmeros caos. Então, a cabeça de uma das criaturas sobe ao ar, e o prota fala uma merda que até eu desacreditei. No entanto, ele estava ali para as ajudar, e nessa loucura, o Cap acaba. Venham seus malditos, não vou pegar leve com vocês. Porém, os caos encaram o prota por em silêncio. É aí que um deles faz um som anormal, e começam a fugir. Lilia pensa que o motivo talvez tenha sido Yota. As garotas choram ao verem o estado de Yuri. Yota acha estranho não haver ferimento, mas a real é que os caos quando estão atuando, eles soltam veneno. As garotas vão assumindo a culpa entre si, até que Yota diz que os caos são os culpados. A cena corta para um fogo excedendo até o céu, as quintetes estavam abaladas, as crianças chorando, e a noite terminou em mais uma reunião. Misaki agradece Yota por ter salvo Rumi e as garotas, e ele responde que não tem problema, se veio até aquele mundo, não vai ficar parado. O assunto acaba pacífico, e as garotas estão interessadas na marca no pescoço de Rumi, que desconversa. Momo volta à conversa anterior, suspeitando de como vários caos poderiam ter aparecido num local que as criaturas normalmente não habitam. Haru ressalta que os caos estão aos poucos aumentando seu território. O clima pesa, e Lilia fala de Yota ter afastado os caos só com sua presença. A conclusão é que ter Yota na cidade afastaria tais criaturas. Momo acha incrível como os homens podem ser úteis e sugere que crucifiquem Yota na parede para usar contra os caos. Yota fica meio perturbado, e Misaki lembra uma missão que o prota será útil em servir. A ideia é elas irem colher pirofosfato, rochas que são usadas como combustível, e levar Yota seria uma boa. A reunião finaliza com Momo louca para usar o prota como repelente contra os capeta. Amanhece, e o prota está verificando qual arma seria melhor para lutar. Ao mesmo tempo, ele repensa que em um mundo onde as pessoas morrem com 20 anos, deve ser difícil passar os conhecimentos adiante para a próxima geração. Ele afia a espada, lembrando de seu propósito de derrotar o deus maligno Shitobubukai-shin. Ele põe a espada na bainha e vai até o encontro com as garotas, que se desculpam por ter de deixar Lilia para trás, mas ela diz não haver problema já que suas habilidades são de defesa. E antes que o Cap acabasse, o prota lembra de não tocar em nenhuma delas de jeito nenhum. A galera já tá do lado de fora. Yota pergunta quanto falta até chegar no local do pirofosfato. Misaki responde que se tudo correr bem até a hora do jantar. A viagem de ida dura meio-dia. Yota queria saber sobre comida, mas pelo jeito elas conseguem coletar o próprio almoço. Tudo fornecido pela Floresta das Bênçãos. Mal termina a conversa e Rumi saca sua espada, e na frente deles uma aberração surge, enquanto todos ficam surpresos. Já Misaki curte a parada faminta. A giga salamandra solta uma toxina que os obrigam a deixar o local, e Yota começa a fugir com a Misaki. Os dois parecem finalmente terem despistado, mas acabaram se perdendo do resto do pessoal. Misaki diz que eles devem ir até seu destino padrão, já que todas estão indo no mesmo lugar.
Enquanto caminham, Yota puxa o assunto querendo saber quem é líder das Quintet. No entanto, não tem líder certo, mas Misaki é quem reúne as garotas. Ela pergunta de que país o prota veio. Japão. No meu mundo não existe esta de homens raros, metade da humanidade é composta de homens. Então este é um mundo repulsivo. Sendo honesta, mesmo agora eu me sinto desconfortável. Com o fato de estar com um homem, eu ainda me lembro do Cal que matou minha irmã. 2 lobos aparecem, Misaki informa serem Verevol, e seus pontos fracos são suas gargantas. Se atacar nelas, o bicho desaparece. Então, eles devem mirar no coração ou cabeça para sobrar carne. Mas o prota atinge a garganta explicando que nem fodendo iria comer um bicho daqueles. Eles discutem, e quando um outro lobo avança, é finalizado no coração por Misaki, que diz cozinhar bem, e por isso eles não precisam se importar com gosto. O prota mata o bicho ainda não satisfeito. Mas é gostoso. É muito gostoso mesmo. Eu estava tentando fazer algo pra você, já que veio de outro mundo. E Yota fica com peso na consciência. Por isso que não gosto de homens. Eu estava errado. Quando outro lobisomem surgir, nós vamos fazer um banquete. E Misaki sorri, fazendo o prota Palmole se envergonhar. É então que, guardando a espada, eles pretendem ir anda. Prota cai numa poça. Misaki oferece a mão para ajudar, mas isso faz seu corpo entrar em choque. Yota até se emputece, e percebendo o descuido, ele pretende fazer o ato também para salvá-la.